De volta, o assunto de hoje aqui nos Negócios na Pauta é o desafio de descarbonizar processos industriais no Maranhão e no Brasil. Aqui no país, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, defende a redução dos gases de efeito estufa com base em 4 grandes temas: transição energética, economia circular, biodiversidade e florestas e, por último, mercado de carbono. São iniciativas como essas que o Comitê Maranhão Carbono Neutro pretende desenvolver e incentivar no Plano Estadual de Descarbonização da Economia. A expectativa é que esse plano fique pronto ainda este ano. Então vamos voltar a conversar com nossos convidados, o professor Fabrício e a Luane. Sair numa iniciativa, de uma ideia para chegar a um plano, aí depois ter atividades de fato que deem resultados, normalmente demora um tempo, né, Fabrício? E qual a sua expectativa aí de 2024? Já vai ter alguma coisa acontecendo? Acredito que sim, Arthur. Estamos bem motivados. Temos parceiros de muita competência aqui, né? A nossa mestre Luane, que à frente da EMAP, né, tem sido uma grande parceira, trazendo também essa grande empresa para contribuir com a sua inteligência para o que eu costumo chamar de inteligência coletiva, né? E eu tenho aprendido muito também com o nosso secretário José Reinaldo essa capacidade de diálogo e de autoconhecimento também governamental. Então, o plano de descarbonização, ele pretende chamar os agentes, os atores da economia, para que a gente juntos possa, criar estratégias para desenvolver essa trajetória de descarbonização no Maranhão. Eu acredito que a gente tem muitas oportunidades, Arthur. Por exemplo, a nossa atividade industrial do alumínio é uma das que menos emite comparada a outros concorrentes internacionais. Estive visitando agora também recentemente uma indústria de cimento aqui na nossa ilha. Fiquei realmente impressionado também com a sua preocupação, com a sua governança ambiental. Então a ideia do plano é justamente chamar os setores para que juntos a gente possa criar estratégias, inclusive também estratégias de inventário de carbono, que é um gargalo também, e a partir daí a gente traçar, né, o nosso caminho para desenvolver tecnologia, para aperfeiçoar nossos profissionais e para criar uma cultura estadual, através da educação, de sustentabilidade. Então eu estou bastante otimista. Entendido. Agora, Luane, a EMAP não só administra o Porto Itaqui, mas como é a autoridade portuária dentro de toda a poligonal. Como é que ela tem conseguido atuar nas outras instalações portuárias com relação a essa questão da descarbonização? Nós temos um planejamento que não é só interno, a gente não fica com a nossa intenção de diminuir a emissão, mas principalmente de influenciar todos aqueles que estão próximos. A gente tem uma Câmara de Mudanças Climáticas, onde a gente discute junto com a academia, com alguns representantes de empresa, com representantes das cadeias produtivas que saem, de produtos que saem pelo porto, com órgãos públicos. Então, debaixo dessa Câmara Técnica, a gente discute possibilidades, a gente discute estratégias, a gente discute como, na nossa inteligência coletiva, a gente consegue descarbonizar o nosso setor, né? E isso tem sido uma vanguarda assim, em relação a outros estados, outros portos públicos e privados do Brasil. Não existe esse tipo de trabalho, né, em nenhum outro porto do Brasil, só aqui. E a gente está apoiado também com um grande investimento em tecnologia, que é o Porto do Futuro. O Porto do Futuro é um programa que tem o propósito de investir mais de 40 milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, vários projetos já foram submetidos nessa área de descarbonização, meios de tornar o hidrogênio verde, o custo, né, da produção do hidrogênio verde mais barato, aqui do Maranhão, prata da casa, da UFMA, da UEMA, né? Então, acho que o ideal é que a gente consiga fazer esse fomento para o Estado, não só para o setor portuário, né? Trazer a academia para perto, fomentar esses novos talentos, provavelmente startups, novas indústrias que estejam interessadas e achando
o Maranhão como um centro Mas de em termos de atividade oportunidades. portuária, Luane, o Porto Itaqui movimenta em torno aí de 30 milhões, né, de toneladas ano. E você tem lá um vizinho que movimenta 7 vezes mais, né? Sim. 210 milhões. E com uma atividade mineradora que é uma atividade de alto impacto ecológico, né? Não sei nem como é que é a questão da emissão de CO2 em toda a cadeia de valor deles. Como é que fica todo esse esforço do que vocês fazem ali dentro do Itaqui e se o vizinho grandão não acompanha ele? Como é que fica isso? Graças a Deus o vizinho grandão acompanha. Tem acompanhado? Que boa notícia. Então. Estávamos vendo há pouco tempo eles lançarem, por exemplo, a primeira locomotiva elétrica, né, sem emissão de gases no Brasil. Então, assim, eles também têm um programa bastante robusto, né, de investimento em tecnologia para redução de emissões. E a gente fica muito feliz em saber que dentro dos índices de desempenho ambiental da ANTAQ, os 3 portos daqui estão despontando como melhores do Brasil, né? Não só o Itaqui, mas os 2 outros TUPs que nós temos, eles também performam entre os 3 primeiros portos privados do Brasil em desempenho Isso é uma ambiental. coisa interessante, né, Fabrício? Porque, olha só, na verdade, o porto ele é um nó da logística, né? É onde todos os corredores convergem. E aí você tem as ferrovias aqui no Maranhão, tem as rodovias. A Luane está falando desse trem elétrico, que já está há alguns anos em teste lá na FCA, na Ferrovia Centro-Atlântica. Mas tem havido anúncios aí no mercado de que a Vale vai sair de um trem de 330 vagões para um trem de 660 vagões. Que aí deixa de ter 3 locomotivas para ter 6 locomotivas. E os impactos são grandes. Eu não sei nem se esse trem vai ser com a elétrica, né? Porque essa locomotiva tem que ter uma tração absurda, né? Para levar 660. Como é que fica você estar coordenando todos esses corredores logísticos? As rodovias são praticamente impossíveis de você fazer isso, né? Porque você precisaria de uma política nacional de transporte público que nós não temos. A questão da ferrovia talvez seja mais fácil chamar os operadores e engajar, né, num plano de descarbonização. Sim. Como é que vocês estão vendo isso, a questão? Porque a gente está falando muito de porto aqui, mas tem toda a cadeia que vai chegar até ele, né? Eu ia até, se me permite, Arthur, dizer que, de fato, talvez o modal rodoviário seja mais dor de cabeça do que o ferroviário, até pelo volume que a gente tem hoje, né? A gente hoje trabalha com muitos caminhões e é um desafio tremendo, porque como que você substitui por biodiesel, a não ser que você tenha uma política pública integrada que forneça, né, esse biodiesel a preço competitivo para que isso atraia os caminhoneiros, porque a gente ele sabe... hoje é bem mais caro que o diesel comum. Exatamente, e a gente sabe que caminhoneiro, eles fazem, os transportadores fazem a conta na ponta do lápis. Tem que fazer a conta, né? Não dá para aumentar para emitir menos, né? A não ser que seja vantajoso economicamente. Isso é uma questão de política, que, por exemplo, se você pega o modal ferroviário, eu já trabalhei em ferrovia, né? Trabalhei na Vale, muitos anos atrás, 50% do custo é combustível do modal ferroviário. E nós não somos muito competitivos porque nós não temos aqui, se fala que o diesel é subsidiado no Brasil, se já não era, hoje não é menos ainda porque está mais caro que a gasolina. Mas nos Estados Unidos é subsidiado. Todo o diesel voltado para transporte ferroviário, ele é subsidiado. E existe até uma coisinha que eles fazem lá, que eles colocam um aditivo para dar cor a esse diesel. Que ele se for encontrado em outro modal que não seja ferroviário, é uma multa tremenda. Porque o roubo de combustível é comum. Em ferrovia cada vez menos, né? Porque os mecanismos de você abastecer hoje uma locomotiva são todos eletrônicos. Mas enfim, eu creio que na safra aqui você chega a receber o quê? 1.000 caminhões por dia, mais ou menos? Mais ou menos. Pico de safra, né? Sim, depende do pico. E aí, olha só, né, Fabrício, como é que você vai controlar tudo isso aí? E como a Luane falou assim, olha, você não pode usar mais diesel, isso aqui é poluidor. Sim, quem paga essa conta? Sou eu que vou pagar essa conta? Como é que fecha tudo isso? Porque é fácil a gente falar de economia circular e tudo mais, mas no final das contas, lá no finalzinho da cadeia produtiva, tem alguém que paga a conta. Como fechar essa conta, Fabrício? É verdade.
Eu acho que são várias frentes, não é? Eu acho que são vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente observa o efeito e o impacto das mudanças climáticas nas enchentes, nos extremos climáticos, a sociedade, por um lado, ela fica à flor da pele, especialmente nos grandes centros que mais sofrem, né? Então, por exemplo, nas regiões mais frias, o aumento de 1 grau é sempre muito significativo. No Maranhão, por exemplo, a gente não tinha, por exemplo, em São Luís, o registro de temperatura acima de 33 graus na década de 80. Sim. Então, hoje, a gente tem quase metade do ano a partir dessa temperatura de 33 graus. Eu vi até na apresentação lá de vocês que tem algumas cidades, por exemplo, a cidade que é natal de minha mãe, que é Caxias, eu lembro que eu passava a infância lá e era uma cidade de clima agradável, né? Hoje já começa a ficar difícil, porque as temperaturas perto de 40 graus são constantes. Mas eu outro dia vi numa entrevista de um professor da UEMA, que é daquele monitoramento que eles têm lá, né? E que na verdade no Maranhão não tem nem estações espalhadas pelo interior, né? Como é que vocês vão olhar tudo isso, Fabrício? Hoje a gente tem cerca de um pouco mais de 12 estações com dados climáticos acima de 30 anos. A gente precisa de pelo menos 30 anos para dizer que o clima está mudando. Então, por isso que a gente tem esses estudos, né, por conta de ter essa disponibilidade de dados. Naturalmente não é o suficiente para cobrir todo o estado. E a gente tem dados de satélite hoje também que tem uma boa precisão e que a gente consegue estimar tanto a temperatura quanto o regime hídrico. Então, Arthur, a sociedade ela está muito sensibilizada com isso. Naturalmente, como, por exemplo, a logística ela precifica no produto, o combustível precifica o produto, a tecnologia precifica o produto. Hoje, o carbono precifica o produto. Então, certamente, o custo ele vai se elevando por conta da emissão do carbono, não é? E a tecnologia ela vem para reduzir isso. Quando você traz esses dados muito precisos, o Arthur é sempre uma pessoa muito preparada, ele sempre promove grandes debates, não é, Arthur? Mas quando pelo menos aqui. Mas quando você traz esses dados, né, ao mesmo tempo que eu vejo essa dificuldade e esse avanço que tem que ocorrer, o desenvolvimento ele é necessário. Mas também eu fico otimista quando eu vejo que nós temos mais de 7 milhões de hectares degradados. Ou seja, a nossa própria agricultura ela pode avançar sobre áreas que são degradadas, não é? Eu acredito que nós podemos dar mais eficiência ao nosso setor produtivo. E aí sim, eu acredito que aí a gente consegue avançar. Eu acredito que a tecnologia ela vai dar uma resposta. Eu acredito que a gente precisa de investimento de baixo custo. Em algum momento a gente vai ter que discutir isso e estamos discutindo. E eu não tenho dúvida, esse é um caminho sem volta, né? Que bacana. Ó, infelizmente o tempo acabou. A gente tinha falado aqui para eles, olha, acho que é muito tempo, 45 minutos, não é, vai acabar rápido. Luane, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Disponha. Prazer é sempre nosso. Estou animado aí com o seu otimismo de que as coisas podem mudar. Quem sabe para nossos netos a gente veja as coisas mudando de fato, porque essas mudanças são lentas, né, Fabrício? A gente fica por aqui, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.